Bem, vamos lá. Antes da gente entrar no capítulo... A cadeira está meio estranha. Mas antes da gente entrar no capítulo 5, eu queria voltar uns versículos com vocês do capítulo 4, só para a gente poder dar continuidade à ideia que Paulo está apresentando à igreja de Corinto. Tá? É importante a gente lembrar que o intuito dessa carta era Paulo se reconciliar com a igreja, fazer as pazes com a igreja, já que algumas pessoas não receberam muito bem uma das cartas que Paulo escreveu. Então, Paulo ele vai numa espécie de pedido de perdão, não, na verdade, mais de explicação, de exposição da sua vida, da sua causa, de como ele trabalha, que ele é um apóstolo enviado, levantado e preparado por Jesus Cristo. Ok? Quero voltar com vocês no versículo... Só vira para lá um pouquinho, por favor, para não ficar... para não ficar isso aqui sacudindo. Vamos lá. Volta aí no capítulo 4, por favor. Vamos do verso 15, para a gente poder fazer a introdução do capítulo 5 com o verso 4. Tá bom? Vamos ler aqui na ACF, que é uma versão muito conhecida desse texto. Eu quero explorar isso aqui com vocês. Olha só. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos. Por que ele não desfalece? Por que Paulo não desfalece? Por que Paulo e os que trabalham com ele não desfalecem, Alice? Porque ele entende e crê na ressurreição, ok? Então, verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Então, Paulo, só para a gente poder recuperar a ideia do que Paulo está apresentando, ele está falando sobre o corpo mortal, que é passível de doença, que é passível de morte, que é aquilo que nós somos em relação a este mundo. E é o homem exterior. O homem interior, o novo homem, ele revela para a gente que quanto mais a gente sofre, mais esperança a gente tem. Então essa é a ideia que Paulo está apresentando. Vou fazer uma leitura aqui, e agora Paulo vai falar especificamente do 1 ao 10 do novo corpo. Tá? Então vou fazer essa leitura aqui. Eu não, vou pedir para alguém fazer essa leitura do 1 ao 10 do novo corpo. E aí a gente entra com a exposição. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, uma casa não feita por mãos, eterna, do céu. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Segura aí, por favor. Beleza, vamos lá, como diria aquele teólogo famoso, Jack o Estripador, vamos por partes. Que foi? Vamos lá. Jesus não ressuscitou João Batista. Sabia disso? Jesus não curou todas as pessoas que atravessaram o seu caminho. Paulo não curou Timóteo. Então, quando Paulo ele fala o seguinte, olha, mesmo que esse corpo aqui, que essa casa, quando Paulo fala de casa, no verso 1, ele está falando de corpo físico. Mesmo que esse corpo se desfaleça, mesmo que esse corpo morra, a minha esperança não está contida no corpo humano, ok? Só para a gente saber que essa casa que Paulo está falando é o corpo. É um corpo, o nosso corpo físico. O corpo que nós temos aqui. Mesmo que esse corpo que nós temos aqui se desfaleça, nós temos um corpo novo para receber nos céus. Ok? Beleza, vamos lá. Vamos continuar. Se todavia, estando vestidos, não formos achados justos, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser destruídos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo,
sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, vamos lá. Existe uma crença no nosso meio que ela prega que o corpo não é mau. Teve até um pastor, suposto pastor, disse, não, seu corpo não precisa de transformação, precisa de transformação é sua alma. E Paulo está falando, não, você vai responder a Deus tudo que você fez com seu corpo. Tudo que você fez com seu corpo, você vai responder perante a Deus, porque é Ele que te deu esse corpo que você tem. Mas o foco não é esse. É importante a gente ressaltar que Paulo fala que nesse corpo nós teremos sofrimentos. E aí inclui também doenças e todas as dores, todos os problemas, todos os processos que você passa aqui na Terra. Só que até o nosso corpo anseia por uma transformação, até o nosso corpo anseia por uma mudança, até o nosso corpo, ele geme, é o termo que Paulo usa, para que a gente seja transformado. E aí se a gente vai para o Apocalipse, capítulo 21, verso 4, o que João diz? Ele vê lá no capítulo 21, um novo tabernáculo, céus se abrindo, um novo tabernáculo, esse é o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo. Aí no verso 4, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas já serão passadas. Então a promessa que nós temos na Bíblia é que quando Cristo voltar a estabelecer o seu reino, nós não teremos mais morte, dor, choro, pranto, mas até lá nós vamos passar por isso. E é com isso que Paulo está confortando a igreja de Corinto, dizendo, olha, a gente vai passar sim, o nosso corpo anseia por isso. Ele chega a falar que seria melhor, o mesmo texto que ele fala lá para Filipenses, que ele queria estar com Cristo, ele queria partir e estar com Cristo, seria melhor, e lá em Filipenses 1:21, Paulo usa basicamente essa mesma referência ali no versículo 8, só que ele está confortando a igreja, ensinando que a igreja passaria sim por todas essas adversidades, ok? E por que é importante a gente entender essa mensagem? Porque a gente para de preocupar com o culto de cura. A gente para de preocupar com esse tipo de culto. Deus, ele não precisa de um culto de cura marcado para curar. Deus, ele cura quando ele quiser. Se ele quiser, na hora que ele quiser, porque ele é Deus. Mas nós não podemos colocar a obrigação em Deus de curar ninguém, porque Deus não tem essa obrigação. Quando ele quer, quando é para proveito do seu propósito, ele cura. Mas se ele não curar, nós receberemos no futuro um corpo transformado que não padece de doenças. Nós receberemos no futuro um corpo transformado que não sofre o dano da segunda morte. É isso que Paulo está ensinando para a igreja. Bem? E aí no verso 5, eu gosto muito do verso 5, ele fala o seguinte, vou ler na NVT. Deus nos preparou para isso e como garantia nos deu o seu Espírito. A garantia engraçada dele. Vou ler na ACF, ó. Ora, para quem isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o penhor do Espírito. Que garantia é essa? Que nós passaríamos por esse monte de problema, de adversidade, mas para que nós passássemos por isso, Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu essa garantia. E toda vez que eu falo no Espírito Santo, e sobre receber o Espírito Santo, eu lembro de Gênesis 45, o texto em que os filhos de Jacó vão dizer para ele que José estava vivo. Eles chegam lá, perto do verso 26, do capítulo 45 de Gênesis, e falam assim, ó, teu filho José vive. E Jacó desfalece o coração e não acredita neles. Mas quando Jacó vê tudo aquilo que eles traziam consigo, e Jacó não tinha recursos para que eles trouxessem então a quantidade de coisa que José mandou. Por ver aquilo que eles traziam consigo, ali entre o verso 26 e 28, Jacó fala, não, é verdade que meu filho vive. Por que eu sei que meu filho vive? Por aquilo que ele enviou. Então, por aquilo que o filho enviou, eu sei que ele vive. É o mesmo sentido que Cristo implicou em João, capítulo 14, verso 16. Eu vou para o Pai, mas eu deixarei um Consolador. Vamos ler João 14, 16 e 17?
14, 16 e 17. E então o nome eu farei. 14. 16 e 17. E eu pedirei ao Pai que ele te dará todo o poder para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, esse Espírito da verdade é o Espírito Santo de Deus, que Cristo nos deixou desde Atos capítulo 2. Como que era o Espírito Santo no Antigo Testamento? Como que era a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Como é que era a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Lembra de Sansão, lembra de Saul. O texto fala assim, ó, o Espírito Santo se apossou dele. O Espírito Santo se apossou dele. O Espírito Santo se apossou dele. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se apossava, cumpria o propósito e agora não. Agora ele mora em nós. Foi isso que Cristo prometeu. E essa é a garantia que nós temos que nós passaremos por essas situações. O Espírito Santo, ele não é só aquele que reveste, mas é aquele que dá suporte. Ok? Então a mensagem de Paulo é: o Senhor Jesus deixou o Espírito Santo para confortar, para consolar, para ajudar vocês no momento da adversidade. Ok? Verso 7 eu também gosto, porque ele repete basicamente o verso 18 do capítulo 4. Nós vivemos por fé, não vivemos por vista. E aí no versículo 8, como eu falei, ele rememora, ele dá o mesmo sentido de Filipenses 1. Lê o verso 8 aí novamente, por favor. Nós temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Vamos lá. Então, voltando aqui para o versículo 8. Paulo, você vê que o ensino de Paulo ele é muito bem construído, muito bem construído. Paulo, ele fala sobre viver pela fé e não pelo que você vê. Lá em Romanos 1,17, o versículo que Martinho Lutero leu, o que que diz? Mas o justo viverá... Exatamente. Paulo, ele fala sobre o sentido da vida ser cumprir a missão. E aí Paulo fala isso em Atos 20, 24. Paulo fala isso em Filipenses 1, 21. Ele fala, olha, por mim, eu poderia partir e estar com Cristo, que para mim seria muito melhor. Mas qual que é o sentido da minha vida? O sentido da minha vida é completar a missão, é fazer a obra, é pregar o evangelho, é servir vocês. E é nesse ensinamento que Paulo vai entrar nos próximos versículos, do 11 ao 21. E aí Paulo fala, olha, porque todos nós apresentaremos o corpo que recebemos diante de Deus no tribunal. É claro que Romanos 8.1 diz que nenhuma condenação há, então, obviamente, não há condenação para nós. Só que Deus te deu coisas, Lucas, se não me engano, 12, 21, louco, e se hoje pedir a tua alma, o que tu tens preparado e para quem será? Deus te deu coisas, você precisa dar uma satisfação do que você fez com aquilo que Deus te deu. Então, Deus te deu um corpo, o que você está fazendo com ele? Paulo fala que ele está glorificando o nome do Senhor. Inclusive, Paulo ele vai falar nos versículos à frente que se ele vai ser tido como louco, se ele vai ser tido como sábio, mas ele está glorificando o nome do Senhor com o corpo que ele recebeu. Vamos lá? Amém? 11 ao 13. Muito bom esse versículo, inclusive. Mas olha só o que Paulo fala no 11. Nós procuramos persuadir as pessoas.
Você vê que estão tentando criminalizar o evangelismo. Vocês sabiam disso? Existe um projeto de lei para criminalizar o evangelismo. Diz que a gente tem que respeitar a religião do outro. É uma imbecilidade por si só. É um projeto que já nasce incorreto. A nossa religião ela é baseada na manifestação pública e na conscientização. Historicamente, essa é a nossa religião. Okay? Porque o candomblessista e o umbandista não tentam ensinar ninguém a ser candomblessista e umbandista. Eles podem também. Não é porque eles não fazem que nós não temos o direito de fazer. A Bíblia fala, e Paulo fala aos Filipenses, pregue a tempo e fora de tempo. 1 Pedro 2,9, Pedro diz o seguinte, Pedro está falando sobre o mundo, a partir do verso 6, chega no 9, ele fala o seguinte, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você foi resgatado pelo Senhor para quê? Para anunciar. Você está aqui para quê? Para persuadir. É o que Paulo fala no versículo anterior, no versículo 8. É o que Paulo fala em Filipenses 1, é o que Paulo fala em Atos 20, 24. O que dá sentido à nossa vida é completar a missão que nós recebemos do Senhor. Essa é a curiosidade da bananeira, Paulo. O que dá sentido à nossa vida é completarmos a missão que recebemos do Senhor. Há quem diga, quem tem promessa de Deus não morre. Morre. Morre, biblicamente morre. Hebreus capítulo 13, deixa isso bem claro. Viram a promessa, mas não alcançaram a promessa, porque morreram. Agora, quem tem propósito de Deus ainda para essa terra, não morre. O que te segura aqui não é promessa. O que te segura aqui é propósito. Prova disso? Gênesis, se eu não estou enganado, capítulo 7, verso 24. Enoque andava com o Senhor e foi tomado e não foi mais visto. Gênesis 6:9. Noé andava com o Senhor. Por que Enoque andava com o Senhor e foi tomado, e Noé, que também andava com o Senhor, não foi tomado? Porque Noé tinha arca para construir. O que te sustenta aqui? O propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida. E, gente, leia esse propósito como qualquer coisa que você tem que fazer. Hoje eu conversava com uma irmã daqui da igreja, que a irmã, ela nunca fez nada aqui na igreja, nenhum trabalho aqui na igreja. Mas ela presta um trabalho para a sociedade, para a comunidade que ela está inserida, gigantesco. Gigantesco, gigantesco, gigantesco. Talvez o propósito dela não seja falar na igreja, talvez o propósito estabelecido para a vida dela seja resgatar as pessoas onde ela está trabalhando. Eu não sei qual é esse propósito, mas eu sei que o que te mantém vivo não é você casar, não é você estudar, não é você ganhar dinheiro, não é você trabalhar. O que te mantém vivo é o propósito de Deus estabelecido para a sua vida. Todas essas coisas que eu falei são boas, são corretas, mas são consequência de nós estarmos aqui, não são a causa. A causa de nós estarmos aqui é a manifestação do Evangelho, é cumprir o propósito de Deus estabelecido para nós. O restante, consequência. Você está aqui, você vai casar, pô. Você está aqui, você vai ter filho. Você está aqui, você vai trabalhar. Mas você não está aqui para nenhuma dessas coisas. Você está aqui para manifestar a glória de Deus. O homem é chamado como a coroa da criação. É chamado da coroa da criação. Qual que é a função da coroa? Mostrar quem é o rei. Imagina num salão 1000 pessoas. Como que você acha o rei? É aquele que está usando a coroa. Então o papel da coroa é mostrar quem é o rei. A sua vida tem que mostrar quem é o rei. Então Paulo fala que ele persuadia as pessoas. E persuadir, ao pé da letra, significa levar alguém a acreditar. Não é mandar que aquela pessoa acredite, mas é levar. Se você está levando, significa que você está indo. Então, se você não leva, se você não vai junto, você não está persuadindo. Não adianta você mandar, você pregar para que a pessoa creia, se você não está indo lá. Que senão vai ser igual Moisés. Lembra quando Moisés, lá em Êxodo 3, foi conversar com os hebreus, falar, hebreus, não briguem? Estava bem intencionado? Estava falando coisa correta? Mas ele tinha testemunho para falar aquilo ali? O que os hebreus disseram para ele? Você vai fazer com a gente igual fez com o soldado egípcio? Com o servo egípcio? Você vai nos matar igual matou? Então, persuadir, gente, não é só falar, mas é praticar. É o que Paulo disse aos Gálatas, eu esmurro meu corpo para que eu não seja provado, tentado e caia naquilo que eu preguei. Ok? 14 ao 17.
sabemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Este Um dos versículos mais famosos desse texto, desse livro, né? Vamos lá. O que você entende por ser nova criatura? Efésios capítulo 4. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais. Exemplos bíblicos de arrependimento. Você consegue lembrar de alguém? Paulo, Atos 9. Em Atos 9, Paulo sai de casa para fazer o quê? Matar crente. O que acontece no caminho de Damasco? Encontra com Cristo. No final do capítulo 9, o que está acontecendo? Estou dando aula aqui sério. O cara vem acabar com a credibilidade da aula. O cara falou que Paulo caiu do cavalo. Está confundindo com Jorge. Vamos lá. Paulo, em Atos 9, o que acontece com ele? Tem um encontro com Cristo. A partir daquele momento ali, o que acontece com Paulo? Isso aí. E não a metanoia, o arrependimento, meia volta, estou indo nessa direção, viro e passo aí na direção contrária. Não é Paulo parou de matar crente, não. Paulo começou a plantar crente. Paulo começou a abrir igreja. Paulo começou a fazer completamente diferente do que ele fazia. Zaqueu, Lucas 19, defraudava o povo, era um publicano 171. Aí Zaqueu fala o que, Senhor? Fala para Jesus, naqueles que eu defraudei, eu não vou parar de defraudar. Não, eu vou devolver de forma quadruplicada. Isso é arrependimento. É você mudar a sua rota. A conversão é exatamente isso. Então é impossível eu converter sem mudar a minha vida. O Evangelho te exige mudança, porque você caminhava nos caminhos rumo ao abismo, e agora você caminha um caminho estreito. Eu estou gostando muito de ouvir, eu estou ouvindo bastante uma boa nova, bossa nova gospel. Só que é o bossa com um conchete assim nos dois S. Então fica meio que um jogo entre bossa nova e boa nova. E boa nova significa o que mesmo? Evangelho. Evangelho é boa nova. Estou ouvindo muito, tem uma música que é assim: o caminho é estreito para que eu ande agarrado a ti, as renúncias são muitas para que eu não tenha nada além de ti. Ô, música boa. Tu ouve assim, tu já dá aquela vontade de ser mais crente. Essas músicas são muito boas, é bossa nova, gospel. Super aconselho, depois você joga no YouTube lá, você vai ver. Depois, alguém me lembra, eu ponho lá um vídeo no grupo da igreja e você assiste a playlist. Mas vou voltar para cá. É justamente isso. O caminho é estreito, para que você não pode andar com muita coisa agarrada, que você não vai conseguir levar um monte de coisa. O caminho é estreito exatamente para que você abra mão de coisas. Por isso o caminho é estreito. Você não precisa levar um monte de coisa, ter um monte de coisa. Não. Olha só para Cristo, tenha só Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Que no final das contas, é só dele que você precisa. Então, falando ainda do verso 17. Estava lendo o 17 do capítulo 4. Assim, eu gosto do condicional que o Paulo aplica aí. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Antigamente, irmão, você viu, o cara estava no bar, ele parava de ir, que agora ele é crente. Ele que usava bermuda, agora está usando calça comprida. Ele que parava ali com os amigos, agora ele só passa, cumprimenta e vai embora para casa. Ele que andava de mãos abanando, agora anda com a Bíblia do tamanho do mundo debaixo do braço. E a gente via que aquele cara foi transformado. Nada contra, eu até acho legal que haja uma transformação aparente. Só que se teu coração não for transformado, nada vale. Nada vale. Nós precisamos ser novas criaturas e não viver de aparência. Paulo fala disso aqui também nesse capítulo. Então, cuidado, em nome de Jesus, para que você se diga uma vez cristão, mas viva uma vida sem mudança. Se você tem as mesmas práticas que você tinha antes de conhecer Jesus, é possível que você ainda não seja nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo.
Então eu não tenho mais as mesmas práticas que eu tinha que antes, da forma que antes eu vivia sem Cristo. Agora eu vivo de forma diferente. Então, cuidado, muito cuidado. Também utilizando Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Se você tem as mesmas práticas que você tinha antes de conhecer Jesus, se você tinha as mesmas práticas que você tinha antes de conhecer Jesus, é possível que você ainda não esteja em Cristo. Você pode estar na igreja e não estar em Cristo, ok? E aí, a gente vai concluir com uma das passagens que eu mais cito aqui na igreja. Para quem não se lembra a referência, está aí a referência, do 18 ao 21, vamos lá. E tudo isso foi de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, que nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta do nosso pecado, para que por meio dele possamos declarar Cristo diante de Deus. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo. Eu amo esse versículo, que eu acho muita doideira. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Por que disso? Porque nós não tínhamos condições de pagar essa conta. Nós não tínhamos condições de suprir essa dívida. Então Ele nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação com Cristo. Então Cristo une as pessoas a Deus, Cristo leva as pessoas a Deus, eu tenho a responsabilidade de levar pessoas a Cristo. Aí vai aquela famosa pergunta do milhão. Estamos em setembro de 2023. Quantas pessoas, meu querido irmão, você levou a Cristo esse ano? Não precisa me responder não, só pensa. Quantas pessoas? Claro que a sua maior pregação é aquela que você não fala, mas isso significa também que você não tem que falar, não. Tem que falar. Ainda que sejam casa rebelde, ainda que não te ouçam, o seu papel não é convencer ninguém. Seu papel é pregar a palavra. Cristo te deu o ministério da reconciliação. Eu não posso ver o mundo perdido, declinando para o mal, caído, morto, perecendo, e achar isso tudo normal e seguir minha vida e ficar preocupado só com o boleto que eu tenho que pagar. Sabe? Ontem nós fomos ver aquele filme Som da Liberdade. Você pode entrar no site lá da Angel, no aplicativo, se você não tiver como pagar o ingresso, e solicitar seu ingresso de graça. E eles estão dando. Há pessoas que entram e pagam o ingresso para outras pessoas irem e assistirem esse filme. Não aconselho que criança vá, não. Aconselho, embora seja um filme livre, é um filme muito forte. Então aconselho que uma pessoa ali de 15 anos para cima, assim, que já vai ter um pouco mais de maturidade, ou se for uma criança, se um adolescente tiver muita maturidade, pode assistir. Porque tinha muito tempo que eu não chorava assistindo um filme. Muito tempo. Mas ele é um filme que mostra pra gente, ele fala um pouco sobre o tráfico humano. Gente, a parte do crime organizado que mais movimenta dinheiro. 150 bilhões de dólares por ano. Convertidos em reais, dá aproximadamente 750 bi por ano. Isso mesmo. 750 bilhões de reais por ano. Tráfico humano. Venda de gente. O tráfico humano é maior hoje do que no período da escravidão. Tem noção do que é isso? Quando a gente sai um pouco da nossa bolha e começa a pregar o evangelho, e começa a conversar com pessoas, você começa a ver problemas diferentes dos seus, e eu não quero de forma nenhuma diminuir os seus problemas, mas você começa a ver que o mundo vai muito além do seu umbigo. Você conversa com meninas que foram abusadas, com meninos que foram abusadas física, sexualmente. Você vê pessoas que carecem
da palavra de Cristo, dessa mensagem de conforto que, sim, a terra é um lugar que nós vamos ter aflição, mas calma, de Cristo venceu o mundo, nós vamos morar com Cristo. Há pessoas que carecem de receber essa mensagem e a gente só está preocupado com a série do Netflix que a gente tem que assistir. Pouco se viu uma época de crentes tão egoístas como os nossos dias. O pessoal fala assim, não, sair com um folhetinho por aí não adianta de nada não. Isso é desculpa de gente preguiçosa que não quer fazer nada. Folhetinho não adianta. O que adianta você estar fazendo? Já que o folhetinho não adianta, o que serve você está fazendo? Enquanto o mundo está caminhando a passos largos para o abismo, você está preocupado que não comeu o filé que você queria. Lembra que isso tudo é consequência de estar na terra, gente, não é a causa, não. A causa é ser útil para o Evangelho. Essa é a causa que te mantém aqui. Então, Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Se você não está reconciliando ninguém com Cristo, se você não está trabalhando para isso, você está desprezando um ministério que o próprio Cristo te deu. Enquanto Ele teve o trabalho de te reconciliar com Deus, você não quer ter o trabalho de reconciliar ninguém com Cristo. A gente precisa rever os nossos conceitos. Eu tenho essa responsabilidade cristã, bíblica, e dada pelo próprio Jesus, de reconciliar pessoas. Então, lembre-se disso amanhã quando você acordar seu dia. Sabe, o colega de trabalho problemático, cara, aquilo ali é uma terra fértil para você pregar a palavra. O vizinho chato, o vizinho fofoqueiro, é uma terra fértil para você pregar a palavra. Sabe, de vez em quando vem a pessoa desabafar com você, uma terra fértil para você pregar a palavra. Prega a palavra. Há tempo e fora de tempo, mas prega a palavra. Amém? Algo mais, gente? Algo a acrescentar? Fique à vontade, esse é o momento.